A gente tem que começar entendendo o básico. E o básico, às vezes, é básico para qualquer segmento. Então, assim, você tem que pagar, você tem que receber, você tem que, né, treinar, você tem os verbos todos que a gente quiser usar, a gente usa para qualquer segmento. Filhos de imigrantes portugueses, nasceu na cidade de São Paulo, um grande profissional que dedicou uma vida na área de tecnologia. Eu estou falando do meu convidado de hoje, Marcelo Vilela. Vilela, seja muito bem-vindo, uma honra poder te receber aqui. Bom, Renato, eu fico lisonjeado de estar aqui com você, né? A gente se conhece já há algum tempo e é uma honra para mim, né, estar aqui interagindo com um cara que criou a NetGlobe, que hoje é uma empresa, né, uma vitrine aqui, que a gente tanto gosta, né, de trabalhar junto e de estar juntos nos encontros que a gente proporciona, né? Obrigado, Vilela. Você é um grande profissional, uma pessoa super bacana. Vilela, a gente adora começar batendo um papo falando de infância. Você é uma pessoa que nasceu talvez na melhor época possível, né? Onde a nossa infância era de verdade uma infância de criança. Como que foi no seu caso? Quais são as lembranças que você tem? Cara, são as melhores possíveis, Renato. Acho que a gente aproveitou a vida de um outro jeito, né? A gente não precisava de dinheiro para ser feliz, né? A gente estudava muito, né? Então, estudei em colégio de estado, estudei bastante quando era pequeno, né? Incentivado pelos meus pais e sempre estudo era uma coisa que tinha que estar à frente de tudo, mas sempre brincando na rua, jogando bola, empinando pipa, carrinho de rolemã. Então, cara, assim, eu vivi muito, intensamente a minha infância. Então, assim, tenho boas lembranças e uma coisa que eu sempre prezo, eu sou filho único, né? Eu prezo muito pelas amizades. Então, assim, até hoje, os meus melhores amigos são de infância. São pessoas que eu conheci com 4, 5, 6 anos de idade. E eu cultivo muito isso, né? Acho que sem a amizade, sem a parceria, a gente não é nada, né? E a família, claro, né? Mas eu, como a minha família era muito pequena, então eu via nos meus amigos a irmandade, vamos dizer assim. Você é uma pessoa que começou a experimentar o trabalho muito cedo. Aos 13 anos de idade, você começou a ter as suas primeiras oportunidades, né? Com uma função que hoje até não se tem muito, né? Que é o boy, né? O boy das empresas e tudo mais. Você tem passagens incríveis ali. Conta um pouquinho pra gente. Bom, então, assim, eu entrei no Banco Nacional com 13 para 14, ia fazer 14 anos naquele ano. Naquela época podia, né? Podia, Vilela? tinha uma autorização. Tal. Podia, isso em 86, né? Pra falar, ó, faz dia 5/4/86, em quase o dia que a gente está conversando aqui. É verdade. E cara, é tudo manual, né? Então, a peça fundamental era o boy, né? Tinha que entregar o cheque administrativo, tinha que buscar o malote da prefeitura, enfim. Então, isso abriu um leque de conhecimento. Eu conhecia todos os órgãos públicos do estado de São Paulo e todas as agências do banco de cor e salteado. Sabia o código das agências de cabeça, né? Então, comecei ali com 13 para 14 anos, né? E fiz uma carreira ali de início mesmo, né? Você pega a minha carteira de trabalho, eu fui lá. Eu fui operador de telex. Olha, né? só. Fiz curso de datilografia. E você não começou em TI. Isso que é uma coisa legal. Você foi, na verdade, conhecendo do negócio e TI depois, né? Ou seja, você teve ali uma formação em TI, você já era um profissional. Conta um pouco dessas etapas dentro do Banco Nacional. Eu comecei trabalhando numa área de operações, né? Chamava Central de Arrecadações. Então, você imagina, tudo que passava por dentro de uma agência bancária terminava num back-office para ser digitado em algum momento ou até mesmo digitado num telex para ser transmitido para o Rio de Janeiro, que a central do banco ficava no Rio, né? Então, eu conheci e nasci ali dentro e acabei conhecendo todos os processos operacionais de uma agência. Eu sabia como uma agência funcionava, sei até hoje, né? Sem sistema, né? Então, eu fui ali ser escriturário, supervisor, virei gerente administrativo de uma agência, né? E aí, ali em 88, 87 para 88, chegou um micro Prológica lá um dia numa agência que eu ficava na Líbero Badaró, ali em São Paulo. Tá.
uma capa, parecia um monstro, né? Ninguém sabia o que era aquilo, né? Chegou lá, que era o primeiro projeto de começar a digitalizar as agências do banco, né? E aí eu falei, cara, eu preciso entender que negócio é esse. Eu sempre fui um cara muito curioso, meio autodidata, vamos dizer assim. Sempre gostei de correr atrás e... Enfim. E aí cheguei em casa e falei pro meu pai, olha, quero fazer um curso aí de Basic, né? Meu pai era dono de padaria, imigrante português, não entendia nada. Eu falei, ó, eu acho que esse negócio vai ser um negócio do futuro. Quero estudar isso. O pai falou, bom, se é para estudar, sempre, né? Foi lá, pagou o curso para mim. E ali eu comecei, né? Comecei fuçando no equipamento da agência, né? Olha que legal. E o que foi legal com isso, Renato? Eu acabei conhecendo pessoas que hoje ainda, que nem eu falei, são meus amigos pessoais, nem o Roberto Pinto, que é um amigão meu. O Roberto fazia a mesma coisa na agência 25 de março. Então ele programava num TK-90, numa fita cassete, era um negócio. E aí a gente começou a fazer alguns sisteminhas para automatizar os processos da agência. Bom, e para encurtar a história longa, quando veio ali por volta de 89 e 90, a gente montou a primeira área de microinformática do Banco Nacional, em Alphaville, em São Paulo, nós dois e mais uma outra pessoa. E começamos ali, né, o projeto, e levamos esse negócio para o Brasil inteiro, viajando com disquete debaixo do braço, treinando as agências, como a gente conhecia muito o processo das agências, né? A gente ia quebrando os paradigmas e foi ali foi o começo de tudo. Muita vontade, muita determinação, experiência prática, mas sem uma experiência acadêmica ainda. Ou seja, você foi fazer a faculdade já, tipo, manjando de muita coisa. Um cara já rodado, já com, como você falou, né? Carregando muita coisa nas costas. Como que foi isso? Qual foi a inspiração? Cara, de novo, né? Acho que a dificuldade traz a felicidade, né? Então, assim, naquela época, meu pai não tinha condição de pagar uma faculdade para mim. Eu também não ganhava o suficiente para pagar a faculdade, para ser bem sincero. E eu já trabalhava há bastante tempo. Então, o banco me proporcionou isso. Falou, cara, ó, passa lá no vestibular que a gente vai te pagar aí de 50% a 70% de bolsa e você vai entrar num programa. E lá vou eu correndo. Então, assim, eu tô sempre ali correndo atrás, né? Que nem o cavalinho do Fantástico ali, né? Sempre ali no final, mas corri atrás e venci mais uma. Fiz a faculdade ali já no banco. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. NetGlobe Streaming Events confere mais qualidade ao seu evento híbrido ou virtual com um time experiente na administração, captação e transmissão. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Tem passagens assim que marcaram muito. Você falou lá de próximo de 92, né? Ou seja, que hoje é a tal da transformação digital. Assim, coisas que marcaram, que foram para você tidas como divisores de água, que foi um ensinamento, um case de sucesso na sua carreira? A gente começou... Qual que era o grande desafio, né? De 91, 92? A gente começava a recolher os dados, né? Então, assim, a gente tinha ali os data entries das aplicações, mas depois fazer o que com eles, né? Porque, por exemplo, um banco nacional tinha 120 mil funcionários nessa época. Era tudo manual. Então, eu ia lá na agência A, agência B, agência C, instalava um sistema, mas era standalone, ele rodava ali, né? Não tinha rede, né? Ainda, né? Lógico, já existiam os conceitos de rede, mas assim, você transmitir um arquivo de 1 mega demorava algumas horas, né? Então a gente veio quebrando paradigmas e uma passagem aqui para constar, a gente falou o seguinte, pô, a gente precisa compactar esse negócio, né? Porque era como que a gente vai chegar no mainframe o arquivo do fechamento da agência? Porque isso ia quebrar a cadeia inteira, né? Era onde ia resolver a dor. E a gente conseguiu, né? A gente fez um compactador, aí estudando ali livros, estudando como funcionava, e a gente conseguiu compactar na baixa plataforma e descompactar na plataforma alta. Olha que legal. E o inverso, né? E esse negócio foi o que fez decolar, virou case,
Bamerindos, na época, veio procurar a gente para saber como que a gente fazia, enfim. Foi muito legal, cara. O que você diria, assim, como um grande aprendizado na sua vida profissional? Você já chegou aonde você, né, você já almejava, ou as pessoas almejam. Qual o ensinamento que você deixaria como importante numa carreira de uma pessoa? Eu tenho esse negócio comigo, é meu, de gostar de pessoas. Então, primeira coisa tem que ter uma equipe fantástica, apaixonada pelo que faz e que tem o mesmo objetivo que você. Então, se isso não acontece, você não consegue almejar. Então, sempre trabalhei muito para isso. Considero as pessoas, já tive passagens boas e passagens ruins, mas aonde sempre as pessoas foram o diferencial de tudo. E outra questão que a gente leva para a vida inteira é assim, como é que a gente passa esse aprendizado para frente, né? Como a gente deixa esse legado? É o que você está fazendo. Como é que você está deixando esse legado? Você está deixando registrado, né? Está aqui num vídeo, enfim. A gente precisa perpetuar isso. Então, hoje eu passo isso para meus filhos, passo isso para a galera que chega para trabalhar com a gente mais nova, né? Então, acho que é isso, cara. Vilela, a gente estava conversando aqui, você estava compartilhando comigo que, independente dos segmentos que você passou, né, no final de tudo, né, as coisas são muito semelhantes, né? Porque a gente tem pessoas, os processos são relativamente muito parecidos, né? E você começou numa área financeira e passou por outras áreas, né? Área de atendimento, área de alimentação, saúde agora. Fala um pouquinho mais sobre essa sua visão. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que começar entendendo o básico. E o básico, às vezes, é básico para qualquer segmento. Então, assim, você tem que pagar, você tem que receber, você tem que, né, treinar, você tem os verbos todos que a gente quiser usar, a gente usa para qualquer segmento. Então, assim, se eu tenho contas a pagar, eu tenho contas a pagar no segmento de saúde, eu tenho contas a pagar no segmento financeiro, eu tenho contas a pagar no segmento de cinema, enfim, qualquer outro. Então, eu costumo pegar os aprendizados que eu tive em cada pedacinho desse e trazer para um outro segmento. E, às vezes, isso é transformacional. É só a forma com que você chama, mas o processo é o mesmo. Acho que esse é o mindset. Legal. Uma coisa boa, né, Vilela, da gente já estar na estrada durante muito tempo é ter visto as várias ondas tecnológicas, né? Você começou ali no final dos 80, mais nos anos 90. O que te chamou mais a atenção dessas grandes ondas tecnológicas que talvez tenha te desafiado mais, te marcou mais a sua carreira? As pessoas encontram formas diferentes de fazer a mesma coisa, né? Acho que esse é o grande ponto. A gente passou ali, na década de 90, era o projeto criar as fábricas de software, né? Como que a gente coloca o ITIL, como que a gente coloca uma série de questões nos processos, enfim. Mas todas foram importantes, né, Renato? Então agora a gente fala de transformação digital. Transformação digital nada mais é do que o que a gente fazia lá na década de 90, equipes multidisciplinares, senta eu, o Renato e o Joãozinho, o Manuel, a gente define o que é para fazer, um vai lá e escreve, outro vai lá e programa, outro vai lá e implanta. É mais ou menos isso, né? Tô não querendo fazer comparações, até porque o mundo mudou muito, né? Mas eu acho que o grande aprendizado é que, assim, se não tiver o trabalho em equipe e o trabalho em conjunto, com todo mundo ali co-criando, a coisa não anda. Quando foi o momento que você se descobriu, né, que de fato o seu conhecimento replicado a outras pessoas tinha um poder imenso de transformação, né? Quando você de fato falou assim, não, poxa, eu contribuo mais sendo um gestor do que literalmente um cara de tecnologia. Como que foi isso para você? Acho que o grande aprendizado, Renato, vem sempre na hora do aperto, né? Sempre na hora Porque na bonança você não pensa muito nas coisas, né? Na hora que vem aquele aperto, que você tem que fazer uma demissão, que você tem que fazer, né? Hoje a gente vê aqui, né? Fazer digital efficiency, eficiência, enfim. Você tem que começar a pensar que tudo isso você vai fazer com pessoas, né? Com a equipe. Como que você aposta num cara que não tem tanta experiência, né? Que não conhece tudo aquilo ali que seus cabelos brancos já fizeram você conhecer, mas que ele bem engajado talvez traga até mais resultado do que uma pessoa mais experiente,
né? Então, eu tive episódios na minha carreira onde eu tive que desligar centenas de pessoas, né? Depois de ficar sem dormir e tentar ver como é que eu arrumo emprego para essas centenas de pessoas. Porque, cara, esse é um negócio que acho que ninguém gosta de fazer, tá certo? Ninguém gosta. Mas é necessário, tem que fazer, né? As coisas crescem, né? Nossos filhos não crescem, não vão sair. A gente não queria que saísse, mas acontece. Então, assim, nesses momentos de vacas magras, né? Vamos dizer assim, foram o que me desafiaram. Onde, como que eu aposto no garoto aqui de universidade? Por exemplo, tem uma história aqui, a gente fez um programa, não vou citar a empresa aqui para não expor, mas assim, onde a gente pegava os melhores profissionais das melhores faculdades. Não tenho nada contra isso. Só que era assim, de 10 que eu pegava, o turnover era 9 iam embora. Porque a gente cuidava de sustentação, trabalhava de madrugada, sistema dando pau, e ninguém quer esse negócio, né? E aí eu falo, gente, vamos lá na faculdade, lá mais na zona leste de São Paulo, lá onde as pessoas precisam, né? E assim, a gente fez um programa e foi, de cada 10, 10 ficavam. Tem gente até hoje, assim, ó, que me manda mensagem, se não fosse você me dar essa oportunidade, não sei o que. Então, assim, acho que não tem certo, não tem errado, Renato. Tem a forma de fazer, né? E a forma de estar junto, de participar e às vezes até mesmo de proteger, né? Porque a gente não pode ficar expondo pessoa que não tem as costas tão largas como a gente tem, né? Queria que você deixasse uma mensagem para essa galera que está começando agora, que está chegando, né? Na nossa época, basicamente, a gente tinha duas escolhas, né? Ou você era um cara de software e programava, ou você era um cara de infra, né? Exatamente. Hoje em dia você tem, dezenas de Leque, possibilidades. Né? O que a gente pode deixar com uma mensagem para essa rapaziada que está chegando? Renato, eu queria deixar uma mensagem um pouco mais ampla, não só para a área de tecnologia. Legal. Eu acho que assim, eu tenho 3 filhos, né, com 3 características distintas. Um está na mesma área que a gente, né, e as outras 2 talvez sigam outras áreas. Mas o que eu falo para eles e queria deixar aqui registrado é que assim, não importa o que você faça, mas você tem que fazer com amor, colocar ali na ponta da chuteira, né? Não esse negócio de entrar às 9 e sair às 6, porque se você vai ser mais um, né? Então a dedicação, o amor, o que você faz, e se você fizer bem feito, eu tenho certeza que você vai ser diferenciado e lá na frente você vai ser recompensado por isso. O tempo vai passando, as escolhas vão chegando e você fez uma escolha importante que foi mudar de segmento. Ou seja, você foi para um segmento, né, que durante e pós a pandemia é um segmento de saúde que a gente viu o quanto que é importante, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa questão do propósito, de escolhas, ou seja, o cara de TI, né, se desafiando, né? Se você poderia muito bem ter continuado, né, no setor financeiro, que é um negócio que você domina demais, né? E você se desafiou em outros segmentos, não só na saúde, mas outros segmentos também. Como que foi isso para você? Olhando a carreira do sistema financeiro, né, para poder fazer um link com a pergunta que você me fez, o sistema financeiro está bem mais maduro, né? É um dos sistemas hoje que é referência mundial, né? O sistema financeiro brasileiro é referência mundial, pega pelo Pix, né? O Pix parece ser uma coisa nova. A gente discutia Pix em 2008, só para você ter ideia, no sistema financeiro, né? Depois tem uma outra história para te contar. Tá. A gente discutia Pix em 2008. Mas às vezes a gente discutia tecnologias que não, a ideia estava à frente da tecnologia, né? Então, aconteceu isso muito. Quantos bancos digitais nasceram lá na década de 90 e morreram porque não tinha tecnologia para absorver? Isso acontece muito na tua área, inclusive, né? Segmento de saúde, primeiro tem a questão do paciente, né? Tem a questão do segmento em si, que é muito importante, né? Principalmente no Brasil. As pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão precisando de mais cuidado, né? E essa experiência do sistema financeiro, na minha visão, eu posso contribuir muito para o sistema de saúde, porque se a gente digitalizar melhor os processos, se a gente criar uma experiência melhor para o paciente, tudo isso vai se reverter em saúde, né? Em saúde, educação. Então, tem um desafio enorme no setor. É um setor ainda com muito desafio, mas eu acho que meu aprendizado que vem do sistema financeiro
pode agregar muito no setor de saúde. E as pessoas vão ser beneficiadas, né? Então, também é uma forma da gente passar isso para frente, passar para a sociedade. Tem uma questão importante aí, pessoal também, da minha atuação, né? Vilela, muito legal esse bate-papo com você. Você é uma pessoa que traz uma experiência super legal. A gente poderia ficar aqui horas, né, contando principalmente de passagens, de histórias. Mas vamos fazer um bate-bola para conhecer um pouquinho mais o Vilela. Vilela, um hobby que você gosta? Jogar bola, surf. Um livro que para você tenha te marcado bastante, que trouxe um bom ensinamento? Mindset, né? Esse da Carol, esse é um livro que, assim, traz como uma mudança de mindset, como que as coisas acontecem, né? Você olhando para o passado e um pouco para o futuro. Então, assim, vale a pena a leitura. Um filme que para você tenha um significado bacana também? Acho que O Poderoso Chefão, né? Por quê? Que traz ali a forma de querer controlar tudo com a força, né? E nem sempre a força é a melhor forma de controlar as coisas, né? Estilo musical ou uma música que você gosta, uma banda que você curte? Gosto de rock, né? Rock dos anos 80, anos 90, então tem ali U2, Iggy Pop, entre outras, né? Uma frase que você poderia deixar pra gente aqui, uma mensagem. Tem uma frase do Herbert Spencer que diz, né, que o tempo é o que o homem está sempre tentando matar. E é o que acaba o matando. Agradecer pessoas que para nós é a base de tudo, foi o que nos trouxe até aqui. Bom, primeiro meus pais, né, que já não estão mais aqui com a gente, mas uma pessoa que está comigo há 25 anos, né, há 30 anos e 25 anos de casado, minha esposa, Viviane, faz uma diferença enorme na minha vida profissional, pessoal. E meus filhos, né, que são tudo para mim hoje. Marcelo Vilela, muito obrigado. Um prazer ter batido esse papo contigo, conhecer um pouquinho mais por trás desse grande profissional, essa pessoa maravilhosa que você é. Meu muito obrigado. Obrigado, Renato. Eu que te agradeço. Valeu.